Você foi convidado para o casamento do filho do rei, a festa mais magnífica já vista, com banquetes deliciosos, alegria transbordante e promessas de honra eterna. Mas muitos convidados viraram as costas com desculpas frias. Outros até mataram os mensageiros do rei. E então, um homem ousado entra na festa, sem a veste nupcial. O que acontece em seguida vai te deixar sem fôlego. Essa história revela um mistério urgente sobre o reino dos céus. Você estaria pronto? Jesus, o grande mestre, reuniu a multidão e contou esta parábola poderosa para revelar os mistérios do reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: digam aos convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus cevados foram mortos. Tudo está pronto. Venham para o casamento. Mateus 22, 1:14. Nesta história, o rei é Deus Pai, o filho é Jesus Cristo e o banquete nupcial é o grande convite ao reino de Deus, preparado com amor eterno para toda a humanidade. Muitos são chamados, mas poucos respondem com o coração vestido de obediência. O que acontecerá com aqueles que ignoram o convite? A história está prestes a se desenrolar. No coração de um reino majestoso, onde o sol parecia brilhar mais forte, um poderoso rei preparava com amor o banquete de casamento de seu filho único. As salas do palácio reluziam com ouro puro. As mesas transbordavam de iguarias requintadas, carnes suculentas de bois cevados, pães recém-assados, frutas maduras e vinhos das melhores colheitas. Músicos afinavam seus instrumentos, flores perfumavam o ar e uma alegria indescritível pairava no ambiente. Era o evento mais grandioso que o reino já vira. Com o coração cheio de expectativa, o rei enviou seus servos mais leais para chamar os convidados que há muito haviam sido avisados. O banquete está pronto, proclamavam eles com voz forte e animada. Venham celebrar o casamento do filho do rei. Tudo foi preparado com carinho para vocês. Mas o que aconteceu em seguida chocou a todos. Os convidados, um após o outro, começaram a rejeitar o convite real. Um homem disse: acabei de comprar uma nova propriedade e preciso ir vê-la agora. Outro respondeu: comprei 5 juntas de bois e tenho que testá-los no campo. Um terceiro, com indiferença no olhar, falou: casei-me recentemente e não posso comparecer. Alguns até zombaram dos servos e os maltrataram. A dor e a decepção tomaram conta do coração do rei. Como era possível recusar um convite tão honroso e generoso? A ingratidão daqueles que ele tanto estimava cortava como uma faca afiada. Porém, o rei não ficaria em silêncio diante de tamanha afronta. O que ele faria agora mudaria para sempre o destino daquele banquete. Furioso com a ingratidão daqueles que ele tanto honrava, o rei decidiu dar-lhes uma última oportunidade. Chamou outros servos, mais numerosos e cheios de entusiasmo, e ordenou: voltem aos convidados e digam claramente: o banquete já está pronto. Meus bois e cevados foram abatidos, as mesas estão postas, tudo foi preparado com o maior amor. Venham para as bodas do meu filho. Os servos saíram correndo pelas ruas, proclamando o convite com voz forte e alegre. Mas o que aconteceu foi ainda mais chocante. Alguns convidados zombaram deles, rindo com desprezo. Outros os agrediram com palavras duras. E o pior de tudo, agarraram os servos, maltrataram-nos e mataram alguns deles de forma cruel e impiedosa. O sangue dos mensageiros reais manchou as ruas da cidade. Quando a terrível notícia chegou ao palácio, o coração do rei se encheu de uma dor profunda misturada com justa ira. Seus olhos brilharam como fogo. Esses homens indignos não merecem mais nada! Exclamou ele com voz trovejante. E imediatamente ordenou que seu poderoso exército marchasse contra a cidade dos assassinos.
As tropas avançaram como uma tempestade, destruíram completamente a cidade e a incendiaram até que só restassem cinzas fumegantes. O silêncio caiu sobre o reino. As mesas do banquete ainda estavam postas, as luzes acesas, a música pronta, mas os lugares de honra permaneciam vazios. O rei olhou para o horizonte, o peito apertado de tristeza e determinação. Ele não deixaria o banquete ser desperdiçado. O que faria agora mudaria tudo para sempre. Com o coração ainda ardendo de justa ira, o rei não deixou que a tristeza vencesse. Olhou para os servos que restavam e ordenou com voz firme, mas cheia de compaixão: saiam imediatamente pelas estradas e pelos caminhos. Chamem todos que encontrarem, bons e maus, ricos e pobres, limpos e sujos. O banquete está pronto e ninguém mais será excluído. Tragam-nos para as bodas do meu filho. Os servos obedeceram sem demora. Saíram pelas encruzilhadas, pelas vielas escuras, pelos campos distantes. Encontraram mendigos, viajantes cansados, trabalhadores do campo, viúvas solitárias, até criminosos arrependidos, com alegria no rosto, estendiam as mãos e diziam: venham. O rei os convida pessoalmente para o casamento de seu filho. Não há mais desculpas. O lugar de vocês está reservado. 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 A notícia se espalhou como fogo em palha seca. De todos os cantos do reino, uma multidão começou a chegar. Homens e mulheres de todas as idades, vestidos com as roupas do dia a dia, entravam no palácio maravilhados. Os olhos brilhavam de espanto ao verem as mesas fartas, as luzes brilhantes, a música celestial. O salão, antes vazio e silencioso, agora transbordava de risos, vozes animadas e expectativa. O banquete finalmente ganhava vida, mas no meio daquela alegria contagiante, algo estranho chamou a atenção do rei. Entre os convidados, um homem caminhava com passos confiantes, mas seus olhos evitavam os outros. Ele não vestia a roupa de festa que o rei havia providenciado para cada convidado. Sua roupa comum e suja contrastava com a elegância ao redor. O rei observou em silêncio, sentindo um peso no peito. O que aconteceria quando o rei se aproximasse daquele homem? O destino daquela noite estava prestes a mudar de forma dramática. O rei, radiante com a festa agora cheia de vida, caminhava lentamente entre as mesas, saudando cada convidado com um sorriso caloroso e olhos cheios de amor. A música tocava alto, risadas ecoavam, taças tilintavam, mas, de repente, seu olhar parou em um homem sentado sozinho em um canto sombreado. Ele comia com apetite, mas vestia as mesmas roupas velhas e sujas da estrada poeira nos ombros, remendos nas mangas, sem a veste nupcial branca, pura e brilhante, que o rei havia mandado preparar e oferecer a cada um que entrava. O salão pareceu silenciar por um instante. O rei aproximou-se devagar, o coração apertado de tristeza. Parou bem diante dele e perguntou com voz firme, porém cheia de compaixão: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Eu providenciei uma para ti, especialmente para honrar o casamento do meu filho. Por que não a vestiste? O homem ergueu os olhos por um segundo, gaguejou algo inaudível e baixou a cabeça. Nenhum som saiu de sua boca, nenhuma desculpa, nenhuma palavra de arrependimento. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Os convidados pararam de comer e de conversar, o ar ficou carregado de tensão. O rei sentiu uma dor profunda no peito. Aquele homem havia aceitado o convite generoso, mas não se preparou para a festa. Não honrou o rei nem o filho com o que era devido. Com voz grave e autoridade real, o rei chamou seus servos mais próximos. Amarrem-lhe os pés e as mãos e lancem-no para fora, nas trevas profundas. Lá haverá choro e ranger de dentes. Os servos obedeceram imediatamente. O homem foi arrastado pelo salão, lutando em vão, enquanto a porta se fechava atrás dele com um estrondo que ecoou como um trovão. A noite fria o engoliu. O banquete continuou, mas agora com uma lição gravada no coração de todos.
O rei olhou para a multidão com olhos cheios de amor e seriedade. O que ele diria em seguida revelaria o verdadeiro segredo da festa eterna. Com o salão agora envolto em um silêncio carregado de emoção, o rei ergueu as mãos para acalmar os corações assustados. Seus olhos, cheios de amor e autoridade divina, percorreram lentamente cada rosto iluminado pelas luzes douradas. A música voltou a tocar, suave como uma brisa celestial, mas o peso da lição pairava no ar como o perfume das flores. Meus amados convidados, proclamou o rei com voz firme e compassiva, ecoando por todo o palácio. Vocês vieram de todos os caminhos da vida. Aceitaram o convite que muitos rejeitaram. Mas observem bem, não basta entrar pela porta. É preciso vestir a veste nupcial que eu mesmo providenciei para cada um de vocês. Ela representa o coração limpo, a obediência, o respeito e o amor pelo meu filho. Aquele que entrou sem ela, pensou que sua própria roupa bastaria. Achou que sua vida comum, sem mudança, seria suficiente para a festa eterna. Mas o reino dos céus exige preparação do íntimo. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Alguns baixaram a cabeça, tocados no coração. Outros apertaram a veste branca contra o peito, gratos por tê-la aceitado. O rei continuou, com lágrimas de alegria nos olhos. Hoje, esta casa está cheia de alegria porque muitos responderam. Mas saibam, muitos são chamados para este banquete glorioso, e poucos são os que realmente se preparam para permanecer nele. O banquete prosseguiu com risos renovados e corações transformados. Porém, nas sombras do lado de fora, o homem sem veste ainda vagava nas trevas, chorando amargamente. Aquela noite marcaria para sempre a diferença entre ser convidado e ser escolhido. O rei olhou para o horizonte com um sorriso sereno, sabendo que a lição daquela festa ecoaria por todas as gerações. Queridos irmãos e irmãs, a lição desta parábola é clara, prática e transforma nossa vida hoje. Deus Pai é o Rei que preparou um banquete glorioso de salvação e vida eterna para o casamento de seu Filho Jesus. Os primeiros convidados foram o povo de Israel, mas eles rejeitaram o convite, maltrataram e mataram os profetas e mensageiros. Por isso, o convite foi estendido a todos nós, gentios, pecadores, pobres, ricos, bons e maus, que estamos nas estradas da vida. Aceitar o convite é entrar na festa, ouvir a palavra, ir à igreja, dizer sim para Jesus. Mas não basta. O rei oferece gratuitamente a veste nupcial, a justiça de Cristo, o arrependimento sincero, o coração limpo e obediente. Quem entra sem essa veste pensa que sua própria roupa de boas obras, orgulho ou vida sem mudança é suficiente. No final, será lançado fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A pergunta que fica é: você aceitou o convite e está vestindo a veste nupcial que Jesus preparou para você? Se esta parábola tocou o seu coração e você deseja ouvir mais histórias bíblicas que transformam vidas, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com quem você ama. Deus tem um banquete preparado para você.